Sabe, geralmente quando a gente pensa em construir coisas, coisas monumentais, tipo uma ponte, né? Existe aquela expectativa de precisão absoluta. Uhum. Sim, total. Alguém vai lá, projeta a ponte, desenha cada viga de aço no papel, os engenheiros calculam tudo com meses de antecedência. E aí os operários simplesmente seguem o manual à risca, né? Exato. A ponte sobe exatamente como foi planejada. Quer dizer, não tem muito espaço para improviso quando se está despejando toneladas de concreto. Não mesmo. E esse é um processo puramente preditivo, sabe? Super linear e, bom, é muito confortável para o nosso cérebro. Porque a gente gosta de coisas que são previsíveis. Sim, coisas que dá para, colocar perfeitamente em caixinhas desde o primeiro dia do projeto. Exatamente. Só que quando a gente entra no mundo do desenvolvimento de produtos modernos, né, de softwares complexos, ou até na estruturação de negócios hoje em dia, esse manual de instruções perfeitinho simplesmente derrete. Evapora, né? Pois é. A gente está olhando para um cenário de criação que é inerentemente caótico. É um ambiente onde, a necessidade do mercado, a tecnologia, a concorrência... Tudo muda. Tudo muda, e muda drasticamente antes mesmo do plano original terminar de ser executado. É a definição absoluta de águas turvas, né, na gestão de projetos e tentar aplicar a lógica da ponte de concreto na criação de produtos inovadores acabou gerando algumas das maiores falhas corporativas da história. Nossa, sem dúvida. Fracassos bilionários, inclusive. A construção de coisas complexas. Sim, entender essa transição, né? Isso. Como saímos daqueles projetos super rígidos, onde o fracasso era quase garantido pela falta de flexibilidade, para um fluxo de trabalho que é ágil, adaptável e focado em entregar valor. E, como esses conceitos podem, quem sabe, curar a sobrecarga de informações de quem está sempre correndo contra o tempo. É uma jornada histórica e tanto. A gente vai mapear como uma antiga filosofia de manufatura japonesa acabou se transformando na estrutura dominante para o desenvolvimento de software no mundo todo. Certo, vamos desempacotar isso. A gente tem uma pilha de fontes incríveis guiando a nossa discussão de hoje. Fontes bem pesadas, diga-se de passagem. Com certeza. A gente tem um artigo que é um clássico da Harvard Business Review de 1986, chamado O Novo Jogo do Desenvolvimento de Novos Produtos, do Takeuchi e do Nonaka. Um marco. Tem também o famoso Manifesto Ágil de 2001, a edição mais recente do Guia do Scrum de 2020, né, do Schweber e do Sutherland, e uma linha do tempo visual mapeando tudo isso. É muito material. É um escopo gigantesco. Gigantesco. E para estabelecer as bases desse nosso papo, a gente precisa olhar para as empresas lá nos anos 80. O modelo sequencial clássico da indústria estava, entrando em colapso. Para a gente entender as estruturas ágeis modernas que dominam o Vale do Silício, e, bom, o mundo hoje, a gente tem que voltar a 86 e ver o que estava falhando. Uhum. O Tatsunoki e o Nonaka observaram que o modelo padrão da época, que eles chamaram de abordagem de corrida de revezamento, simplesmente não conseguia mais acompanhar a velocidade do mercado. Corrida de revezamento, né? Um passa para o outro. Exato. Pense no sistema clássico da NASA, aquele planejamento de programa em fases. Era um processo de passagem de bastão altamente isolado e linear. A fase de conceito, depois viabilidade e por aí vai. Sabe a imagem que me vem à cabeça? É tipo uma linha de montagem de fábrica, onde um operário nunca fala com o outro. Isso. O departamento de marketing faz a pesquisa, empacota num documento gigante e passa o bastão para os engenheiros de design. Aí os designers fazem as plantas, jogam por cima do muro para a manufatura, né? Ninguém se envolve com a fase do colega. E o mecanismo por trás da falha dessa abordagem era justamente essa total ausência de loops de feedback rápido. No mercado competitivo, demorava anos para o produto chegar na ponta final. Nossa, anos! Sim, e o pior de tudo, qualquer erro fundamental de concepção lá no início só era descoberto na fase de produção. Aí, para consertar o design, tinha que voltar a estaca zero e gastar uma fortuna. O que estrategicamente faz todo sentido, né?
Se essa abordagem de revezamento estava custando milhões em atrasos, a resposta das empresas inovadoras lá no Japão e nos Estados Unidos foi adotar uma mentalidade mais holística. Que o artigo da HBR chamou brilhantemente de abordagem rugby. Rugby. Em vez de linha de montagem, é tipo uma banda de jazz improvisando junta no palco, ouvindo e reagindo em tempo real. Em vez de isolamento, a equipe avança com a bola unida. Perfeito. A mecânica dessa integração foi o que mudou o jogo. Em vez daquelas fases estanques, as fases de desenvolvimento passaram a se sobrepor propositalmente. Sobrepor como? Bom, as fontes citam o caso da Fuji Xerox. Eles estavam desenvolvendo copiadoras e criaram o que chamaram de sistema sashimi. Sashimi, tipo peixe. Exatamente como as fatias de peixe cru se sobrepõem num prato de sushi, sabe? As fases do projeto se encavalavam. Elas não esperavam uma terminar para a outra começar. Tá, mas por que essa sobreposição acelera o processo em vez de, sei lá, causar uma confusão generalizada? Porque gera comunicação de crise antecipada. Olha só, se a equipe de manufatura já está lá olhando por cima do ombro dos designers, enquanto o desenho está sendo feito, eles podem alertar na hora. Tipo, ei, essa peça aí é impossível de fabricar nas nossas máquinas. Ah, entendi. O erro é corrigido no papel em 5 minutos, e não 8 meses depois. Com isso, a Fuji Xerox reduziu o ciclo de desenvolvimento de copiadoras de 38 para 29 meses. Caramba, quase um ano a menos. Isso é uma vantagem competitiva brutal. Mas, lendo sobre essa transição para o rugby, onde todo mundo avança junto, eu notei um conceito no artigo que deve dar calafrios na gestão tradicional. Qual? A alta administração japonesa orquestrava tudo isso criando propositalmente uma, entre aspas, instabilidade embutida. Ah, sim. Quer dizer, tirar o controle rígido não parece uma jogada de altíssimo risco. Se a equipe não for madura o suficiente, o projeto inteiro afunda, não afunda. Então, o que é fascinante aqui é exatamente a psicologia por trás dessa escolha. A liderança sabia do risco, claro, mas eles perceberam que aquele controle excessivo matava a inovação orgânica. Tem uma citação nas nossas notas de um executivo da Honda daquela época. Ele disse que forçar essa evolução era como colocar a equipe no segundo andar de um prédio, tirar a escada e dizer para eles pularem. Nossa, literalmente forçar a galera a um estado de sobrevivência criativa, né? Total. Eles criavam um estado de informação zero, sabe? As regras antigas não valiam mais, eles davam uma meta extrema e, em troca, muita liberdade para a equipe se auto-organizar. Isso fica claríssimo no caso do carro Honda City, né, que o artigo detalha. A diretoria pegou uma equipe super jovem, média de 27 anos, e deu um desafio maluco. Um paradoxo, na verdade. Projetar um carro para jovens que fosse eficiente, premium, mas muito barato. E o instinto natural da indústria na época era fazer carro longo e baixo. Só que essa equipe, justamente porque estava sem a tal da escada corporativa, entrou num debate super intenso. Eles se recusaram a fazer só um Honda Civic achatado, sabe? E a solução não veio de um manual. Eles abandonaram o longo e baixo e criaram o conceito de curto e alto. Isso, a filosofia do mínimo de máquina e máximo de humano. Eles criaram um espaço interno crescendo para cima, né? E o carro foi um sucesso, ganhou um monte de prêmio de inovação, tudo porque a gestão confiou na equipe em vez de ditar regra. Exato. E é aqui que a história dá um salto geográfico e tecnológico gigante. A gente tem essa dinâmica incrível acontecendo nas fábricas de hardware e carros lá no Japão, mas como isso se conecta com engenheiros de software do outro lado do mundo na década seguinte? Pois é, porque o software nos anos 90 era o caos absoluto. Era pura sobrevivência, né? Desenvolver código de forma sequencial era ainda pior do que construir carro assim. O projeto levava anos e, quando o software ficava pronto, o sistema operacional já era outro. Ou o cliente não queria mais aquilo. A invisibilidade do software tornava a corrida de revezamento ainda mais ilusória. Você só via o desastre na hora da integração. E aí? Aí, nesse cenário de exaustão, o artigo do Takeuchi e do Nonaka foi resgatado. Se a gente olhar a nossa linha do tempo, na conferência UPSLA de 95, o Scrum Plus Software foi formalmente apresentado por desenvolvedores inspirados naquelas práticas lá dos anos 80.
o que pavimentou o caminho para o ano de 2001, que foi uma revolução, né? 17 especialistas de software foram para as montanhas de Utah e escreveram o Manifesto Ágil. Foi um divisor de águas. Mudou como o mundo corporativo opera até hoje. O que me chama muita atenção é a inversão de valores deles. Eles listaram 4 valores primários, né? Indivíduos e interações acima de processos e ferramentas. Software em funcionamento acima de documentação abrangente. Colaboração com o cliente acima de negociação de contratos. E a resposta à mudança acima de seguir um plano. Sem falar no princípio de que a simplicidade é a arte de maximizar o trabalho que não é feito. É muito forte. Mas, bom, eu preciso fazer o papel de advogada do diabo aqui. Manda. Peraí. Valorizar a resposta à mudança acima de seguir um plano. Isso não soa tipo uma desculpa maravilhosa para o caos? É a crítica clássica, né? Porque sem um plano rígido, como uma equipe não vira só uma anarquia total de ideias soltas onde ninguém sabe o que está fazendo? Eu entendo perfeitamente. É um questionamento super válido. Mas a resposta está no mecanismo central disso tudo: o empirismo e o pensamento enxuto. O famoso Lean Thinking. Tá, e como isso funciona na prática para não virar bagunça? Então, não ter um plano de 3 anos não significa falta de plano. Significa que o planejamento é baseado na realidade observada. Você planeja sim, mas em ciclos curtíssimos. Você testa, colhe dados reais e adapta ao próximo passo. Ah, então não é chute, é observação contínua. Exato. Só que, claro, o Manifesto Ágil precisava de um esqueleto operacional para de fato não virar anarquia. Ele era filosofia, mas faltava mecânica. E é aí que entra a maturidade do Scrum atual. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque, lendo o guia do Scrum de 2020, dá para ver que eles focaram muito em clareza para evitar esse caos. Muito. A versão de 2020 fez uma faxina no framework. Sim, eles eliminaram especificamente aquela ideia antiga de ter, sabe, uma equipe dentro de uma equipe. Isso foi crucial. Agora é um único time focado em um único produto, sem subequipes criando atrito. Eles mataram a síndrome de nós contra eles. O Scrum Team agora é uma unidade coesa, autogerenciável e multifuncional, geralmente com 10 pessoas ou menos. Pequeno e focado. Mas para isso funcionar sem hierarquia de chefes, tem que ter papéis muito claros, né? E tem. O guia define 3 responsabilidades muito restritas. A gente tem o Product Owner, o Scrum Master e os Developers. E a forma como eles interagem é genial. É um sistema de freios e contrapesos, né? Total. O Product Owner é quem maximize o valor do produto. Ele cuida do Product Backlog, que é a lista do que precisa ser feito. É a pessoa que pensa no negócio e quer sempre mais funcionalidades. Tá, mas se só o Product Owner ditar o ritmo pedindo mais coisa o tempo todo, a equipe queima a largada, a qualidade cai, o código quebra, né? E é por isso que a gente tem os Developers. E lembrando que Developer aqui é qualquer pessoa que põe a mão na massa. Redator, pesquisador... Sim, qualquer um comprometido em criar o incremento no final do ciclo. Eles são os guardiões da qualidade. Eles que dizem o quanto de trabalho dá para fazer sem comprometer a estrutura. E aí, no meio desse cabo de guerra saudável entre entregar mais e manter a qualidade, a gente tem o Scrum Master, né? Exatamente. Que não é um gerente de projetos tradicional de jeito nenhum. A fonte diz que ele é um líder que serve a equipe e a organização. Ele garante que o framework seja respeitado e tira os impedimentos do caminho. Sabe, se a gente pensar nisso tudo como uma viagem de carro... Opa, adoro analogias. Pensa numa viagem longa. O Product Owner é a bússola apontando para o destino final. Ele olha o mapa. O Scrum Master é um mecânico de elite que mantém o motor rodando liso e tira as pedras do caminho, né? Bloqueia interferências externas. Perfeito. E os developers são o próprio motor de alta performance, fazendo o veículo avançar de fato. Nenhum sobrevive sem o outro nessa viagem. Nossa, eu adorei essa comparação. Captura exatamente a interdependência que o Scrum exige. Maravilha. Mas, bom, já que definimos quem está dentro do carro, a gente precisa falar sobre como eles fazem essa viagem sem fundir o motor, né? Sim, o ritmo de trabalho. Qual é o coração da produtividade do Scrum? Porque sem a burocracia tradicional,
O guia de 2020 usa containers de tempo bem rígidos. É o que a gente chama de ritmo cardíaco do framework. E o conceito central aqui é a sprint. A famosa sprint. Ela é um evento de duração fixa, 1 mês ou menos, sem exceção. É o container onde as ideias viram valor real. E o prazo se curta a um mecanismo de redução de risco brutal. E, um detalhe que eu achei super curioso, só o Product Owner tem o poder de cancelar uma sprint no meio. E só se a meta se tornar completamente obsoleta. O que, na prática de ciclos tão curtos, quase nunca acontece. Mas para manter o carro na pista durante a sprint, a equipe usa os microeventos, né? Aquelas reuniões que não são só reuniões, né? Isso, não é para tomar café e bater papo. Tudo começa com a sprint planning, o planejamento. Eles respondem a 3 perguntas. Por que esse sprint importa? O que a gente consegue entregar? E como vamos fazer isso? E o dia a dia? O dia a dia tem a Daily Scrum, 15 minutos cravados. E aqui tem um ponto enorme de confusão no mundo corporativo, né? Não é uma reunião de status para justificar o ponto para o chefe. Deus me livre, não. O Scrum Master nem precisa estar lá. É para os developers. 15 minutos para eles inspecionarem o progresso e ajustarem a rota para as próximas 24 horas. É empirismo puro. E quando a sprint acaba? Aí temos 2 eventos de inspeção. A Sprint Review, que não é uma apresentação de PowerPoint bonitinha. É para olhar o produto final com os clientes, ver o que deu certo e ajustar o backlog. Então, a review inspeciona o resultado, o produto? Exato. E depois vem a Sprint Retrospective, que foca na equipe. Eles olham para si mesmos e pensam, onde a gente falhou na comunicação, como podemos melhorar a nossa engrenagem na próxima sprint? É um ciclo de melhoria contínua absurdamente elegante. E se a gente conectar isso ao cenário maior, da evolução de 2020 do guia, o grande lance foi que eles atrelaram compromissos muito firmes aos artefatos do Scrum. Os artefatos são aquelas 3 coisas tangíveis, né? Isso. Para ter transparência, a gente não pode ter ilusões do tipo, eu acho que está pronto. Então, o Product Backlog se compromete com a meta do produto. Uhum. O Sprint Backlog se compromete com a meta da sprint. E o incremento, que é o pedaço pronto de software ou do produto, tem que se comprometer com a definição de pronto, a definition of done. Exatamente. Se não atende a essa definição rigorosa, se o código não foi testado ou a documentação não foi feita, ele não pode ser liberado. Não vai nem para o review. Volta para a fila. Volta para a fila. Sem a definição de pronto, a agilidade vira entrega de lixo bem rápido. Sabe, trazendo isso para a realidade diária de quem está ouvindo a gente. Mesmo para quem não trabalha com tecnologia, essa ideia de quebrar um projeto gigantesco e intimidador em mini ciclos, nas sprints. Sim. É libertador. E com uma definição de pronto cristalina. É tipo a cura perfeita contra a paralisia por análise e aquela sobrecarga de informação, sabe? Com certeza. A gente viu hoje uma jornada inteira, de adaptação à complexidade. Saindo lá do colapso da corrida de revezamento tradicional. Lá com a NASA, né? Passando pelas fábricas da Fuji Xerox e da Honda nos anos 80, descobrindo o poder das equipes sobrepostas de rugby. E do sashimi. O sashimi. E como isso inspirou os visionários do software no Manifesto Ágil de 2001, que mudou o foco dos contratos para as pessoas e para a adaptação. Até desaguar nessa estrutura enxuta, empírica e ultra-transparente, que é o Guia do Scrum de 2020. Uma mecânica perfeita para lidar com o caos. Então, o que isso tudo significa no final das contas? A gente passou esse mergulho inteiro dissecando como esses princípios nasceram para salvar projetos bilionários do fracasso no mercado, né? Produtos complexos sob muita pressão. Mas fica aqui uma ideia bem provocativa. Se essa transparência radical, essa inspeção diária, rápida, e os ciclos de sprints focados numa meta unificada funcionam de um jeito tão impressionante para domar a complexidade corporativa, aonde você quer chegar? Imagina só, o que aconteceria se a gente aplicasse exatamente o framework do Scrum para organizar os nossos objetivos pessoais? Nossa, olha só. Para a vida familiar, ou até mesmo para os nossos relacionamentos, sabe? Quer dizer, se planejar ciclos curtos, aceitar a mudança e alinhar expectativas o tempo todo salva empresas,
será que não salva também o caos da nossa própria rotina? Fica o questionamento, hein? Empirismo na vida real. Uma sprint de cada vez. Fica aí o pensamento para a gente tentar aplicar na vida real e ver no que dá.